Pode enterrar aí, não vai dar pra você não. Misericórdia. O pastor de vocês está aqui toda segunda-feira, filho. Você vai embora correndo, leva o livro. Pelo amor de Deus, velho. Não vou ficar bebendo negócio deles não, não. A fiama hoje não vai ter desculpa, não. Você Vai pegar 3. Viu, gente? Está o livro lá, Revelados do Coração, o livro que eu lancei. Eu te confesso que todas as vezes eu falo, esse é o meu melhor livro. Todas as vezes eu acredito que ele é o melhor. Mas esse livro está muito legal de ler. Eu queria muito que você pudesse ler. Se você puder pegar lá no final, né? Eu tenho também os 5 princípios para um novo tempo. Esse livro aqui é o livro mais especial que eu já escrevi, que é o Não Morra no Ninho. Está aqui meu pai de policial, eu aqui do lado e meu irmão. Eu falo sobre pessoas que nascem amarguradas dentro de casa. Às vezes você nasceu num lar não tão bom e você praguejou o seu lar a vida inteira. E eu já vi muitas pessoas morrendo no ninho. Sabe o que significa morrer no ninho? Porque às vezes você começa a clamar contra Deus, dizendo: pô, eu não queria ter nascido nesse lar. Você nasceu no lugar certo, na casa certa, pelo ventre certo e pelo pai certo. Tudo foi debaixo de um propósito. Pastor, mas meu pai é um cachaceiro, me abandonou. É o seu pai. Honre o seu pai. Eu tinha um tio meu, né, por consideração, um amigo do meu pai, chamava João. Cachaceiro, pensa num bicho ruim, fraco. E ele tinha 2 filhas com a gente eu chamava de tia também, de criação, né, de respeito, que eles eram muito amigos do meu pai, que era de comadre, e ele era um cachaceiro, construtor, mas cachaceiro, não honrava a família, mas a mãe das filhas dele nunca deixou as filhas desonrarem o pai, e eles passavam muita dificuldade. Hoje uma das filhas é engenheira da IBR, a outra é oficial de justiça, porque sempre honrou o pai, mesmo ele sendo cachaceiro. A mãe nunca deixou as filhas desonrar ele. Ó, seu pai bebe mesmo, mas honra ele porque ele é seu pai. E esse livro vai te ensinar muito isso. Porque eu passei uns pesados dentro da minha casa também, mas nem por isso eu odiei o lar que eu nasci. O lar que eu nasci foi uma bênção, o pai que eu tenho é uma bênção, a mãe que eu tenho é uma bênção. Glória a Deus. Amém? A Bíblia fala que os seus dias na terra se prolongar, você precisa de honrar o seu pai e sua mãe. Amém. Se você é um filho que desonra o pai e que desonra a mãe, eu tenho uma notícia para te dar. Você vai ter uma vida desgraçada. Vai morrer. Prepara para ter uma vida desgraçada. Mas tem tempo ainda. Se você está vivo, vire essa chave. Levante as mãos do céu, pai, obrigado pelo pai que o Senhor me deu, mesmo eu não entendendo por que ele é tão chato, por que ele é tão doido, mas é o pai que o Senhor me deu, eu agradeço por ele. Amém? 2 Samuel 5, 1, 7. E diz assim, quem achou aí? 2 Samuel 5, de 1 a 7. E diz assim: então, todas as tribos de Israel foram se encontrar com Davi em Hebrom e disseram: nós pertencemos ao mesmo povo que você, ó rei. No passado, quando Saul era o nosso rei, você comandou o povo de Israel nas batalhas. E o Senhor Deus lhe disse que você seria comandante e governador do nosso povo. Assim, todos os líderes de Israel foram se encontrar com Davi em Hebrom. Davi fez um acordo sagrado com eles, e eles ungiram rei de Israel. Ele tinha 30 anos de idade quando se tornou rei. 40 anos governou Judá em Hebrom, 7 anos e meio governou Israel e Judá, e em Jerusalém 33 anos. O rei Davi e seus soldados foram atacar Jerusalém. Os jebuseus, que eram os moradores da cidade, pensaram que ele não seria capaz de conquistá-la, e por isso disseram: você nunca vai entrar aqui. Para fazer você ficar do lado de fora, basta os cegos e os aleijados. Mas Davi tomou a fortaleza de Sião e ela passou a ser chamada Cidade de Davi. A coisa aconteceu assim. Pai, fala conosco, nos direcione, nos ilumine e nos dê sabedoria para entender essa palavra que vai ser pregada. Satanás, você não vai roubar nada que vai ser ministrado. Glória a Deus. Não deixe o povo perder
perder a atenção com o celular. Não deixe nada nos perturbar nessa noite. Nada vai nos perturbar. Que as crianças vão ficar tranquilas e que a paz do Senhor vai reinar aqui. Mas o Satanás não vai roubar um centésimo de uma palavra que vai sair da minha boca. Porque essa palavra precisa de alcançar o seu coração, a sua mente. Porque se essa palavra alcançar a sua mente, você consegue sair daqui com pensamentos para que você possa sair de cativeiros na sua vida. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor trave a boca do inferno. E que nada, nenhuma notícia vai chegar agora, todos os WhatsApps vão estar travados agora. Em nome de Jesus, nenhum toque vai dar, nenhuma vibração vai acontecer. Porque nós precisamos de ouvir o que você tem para falar aqui hoje. Em nome de Jesus, você diz? Amém. O que está acontecendo aqui? Davi, quantos anos você acha, Léo, que ele foi ungido lá com Samuel? Tinha uns 14 anos? 10, 14 anos. Então, depois de 17 anos que ele foi ungido por Samuel, Davi agora de fato se torna rei de Israel. Rei de Israel. Só que interessante aqui, quando você começa a ler essa história, não vou ler tudo aqui porque é muita coisa, mas eu queria que você lesse essa história depois, abra sua Bíblia em casa, 2 Samuel 5, de 1 e vai até o final. Leia o Samuel 5 todo. Quando Davi é ungido a rei, eu amo Davi, gente, porque Davi foi um cara muito decisivo. Ele era um cara muito decisivo do que queria fazer e ponto final. E Davi tomou uma decisão muito extraordinária. A primeira coisa que Davi faz, quando a gente vê a história, no centro de Jerusalém, eu já fui em Jerusalém, a capital de Jerusalém é grandiosa, mas no centro de Jerusalém, a capital é como você chegar ali na Praça 7, ou na Praça dos Poderes ali, né, qual que é a outra praça lá que tem o exército, tem um palácio do governador, é como se fosse aquilo, o palácio do governador, o exército lá, Praça da Liberdade, e no meio da praça, Davi então resolve atacar, porque existia uma moradia, os jebuseus tinham tomado Jerusalém, eles estavam no centro da cidade. Mas eu quero voltar atrás aqui um pouquinho. Você sabe que Davi foi o segundo rei, correto? O segundo rei ungido por Deus. Antes dos reis, a terra era dirigida por juízes. Então o primeiro juiz, Otoniel, Sangar, Débora, Gideão, Tola, Jair, Jéfter, Abissã, Elon, Abidom, Sansão, Eli e Samuel. Então Samuel unge Saul e depois unge Davi, o segundo rei. Mas eu quero te trazer um pouquinho para mais, um pouco atrás da história, lá em Números, quando o povo de Deus conquistou a terra prometida. Quando eles conquistaram a terra prometida, olha a ordem que Deus deu. Nas planícies de Moabe, junto do Rio Jordão, na altura de Jericó, que fica do outro lado do rio, o Senhor mandou que Moisés e os israelitas a seguinte ordem: quando vocês entrarem no Rio Jordão e entrarem na terra de Canaã, expulsem todos os moradores daquela terra. Presta atenção, destruam todos os seus ídolos de metal, de pedra e todos os seus lugares de adoração. Tomem a terra, morem nela, porque eu estou dando a vocês. Repartam a terra por sorteio entre as tribos das famílias, aos grupos das famílias numerosas. Tem uma parte maior aos grupos menores e aos grupos maiores. Porém, se vocês não expulsarem os moradores do país, os que ficarem serão para vocês como espinho nos seus olhos e como ferrões nas suas costas, e trarão problemas para vocês na terra em que vocês morarem. Eu farei com que vocês tudo que haviam pesado fazer com eles. Qual a ordem do Senhor? Quando vocês entrarem em Canaã, vocês vão expulsar todo mundo lá de dentro. Por que vocês vão fazer isso? Porque vocês podem se misturar com esse povo. Vocês podem ter casamento com esse povo. E eu não quero que o povo de Deus se misture com outras raças. Por que Deus não queria? Porque aquele povo adorava
povo que vocês enfrentarem. Conforme vocês forem avançando, Deus derrotará 7 povos que são mais numerosos e mais poderosos que vocês. São eles: os heteus, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Essa foi a ordem que Deus deu para eles. Só que quando o povo chegou na terra prometida, sabe o que aconteceu? Eles não expulsaram aqueles povos lá. E sabe o que eles fizeram? Eles começaram a se casar com as mulheres desses caras. E eles começaram a trazer o quê? Problema para eles. Porque é uma das coisas que nós temos que tomar muito cuidado quando a gente vai casar, não é isso? Você casa, nada contra a religião, a gente respeita a religião de todo mundo. Mas vamos supor que você sai daqui hoje, e casa com o pai de santo. Aí seu filho nasce. Aí o pai de santo fala assim: ó, vou levar meu filho para consagrar ao Zé Pilintra. Aí você fala: não, mano, eu sou da igreja. A mulher falou: mas você casou comigo, você sabia que eu adorava o demônio. Eu vou levar meu filho para o centro de macumba. Aí o cara fala assim: não, eu quero levar meu filho para a igreja. Não, mas eu sou da macumba. Então o Senhor já estava prevendo esses problemas culturais que iriam acontecer. Então a ordem do Senhor falou o quê? Expulsem esse povo do meio de vocês. Eu não quero problema. Vocês não podem casar com as mulheres desse povo. Esse povo tem uma raiz idólatra. Eles adoram outros deuses. Eles adoram demônios. Eles fazem feitiços. E os jebuseus eram um povo que tinham os atos, né? Então eles iam para as montanhas, não é isso? E faziam sacrifícios de crianças. E durante uma noite toda eles se uniam para fazer relação sexual uns com os outros. Era uma zona. E o Senhor falou assim: ó, não mistura com esse povo. Esse povo é um povo endemoniado. O povo obedeceu ou não? Não. Não obedeceu. E quando a gente começa a olhar essa história, sabe quantos anos se passou de Canaã agora até Davi? Média 390 anos. Presta atenção, 390 anos, uma média. Se a gente for calcular aqui os tempos dos juízes, os tempos dos reis, de Saul, chegou em Davi, média 390 a 400 anos esse período. Nós estamos falando aqui de 4 gerações. Naquela época o povo não vivia tanto como vive. Vamos falar de 7 gerações, 6 gerações. E aí, quando a gente começa a ler essa história, qual a primeira lição de Davi? Davi fala assim: a primeira coisa que eu vou fazer é tirar os demônios daqui de Jerusalém. Agora eu quero te explicar interessante. Quando Davi resolve tomar essa decisão, sabe o que os caras falam com ele? Seu Davi, nós crescemos, irmão. Tem 390 anos. Tem muito tempo que nós já tomamos uma cidade. Vocês casaram com a gente tem força. Basta os aleijados da cidade para enfrentar você. Os mendigos da minha cidade, da nossa fortaleza, é o suficiente para te vencer. E realmente era. Davi, o povo já estava forte, já estava fortificado. E eu conheci esse lugar. Davi então entra pelos dutos de água da cidade que abastecia a cidade, e ele então derrota os jebuseus. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. E eu quero te dar algumas estratégias para que um novo tempo seja estabelecido na sua vida. Glória a Deus. A primeira coisa que eu quero falar nessa noite, fala comigo, do tempo. Tempo. Quem aqui gosta muito de procrastinar? Sabe qual é o maior problema que a gente está enfrentando na igreja? Sabe qual é o maior problema que a gente está encontrando nas pessoas? Mês que vem eu paro de fumar. Ano que vem, e ele já está falando isso em janeiro de 2023. Pastor, ano que vem eu consigo. Pastor, ano que vem assim, aí eu vou virar uma bênção. Pastor, ano que vem, se prepara. Eu quero te ensinar uma coisa aqui hoje. Porque esse povo procrastinou, porque esse povo deixou para depois, isso durou quase 400 anos. Sabe qual é o maior problema da gente? Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão o tempo inteiro se procrastinando na igreja. Tudo na vida dela
paquera que eu estou vindo. Não, vamos resolver agora. Por que eu vou resolver segunda? A gente pode resolver agora. Às vezes eu ligo para a Luciana também, eu ligo, doutor, não, Luciana, agora, vamos resolver agora, levanta aí, vai lá no juiz. Não, vamos lá hoje. Por quê? Nós acostumamos a resolver os problemas depois. E na hora que você assusta, sabe o que acontece? O demônio tomou uma fortaleza na sua vida. E aí a gente não entende porque a gente não tem força para vencer. Sabe por quê? Porque nós fomos dando lugares. A gente vai dando lugar. A gente vai estabelecendo território para o inimigo. E quando a gente assusta, o inimigo está tão forte dentro de nós que ele mesmo nos desafia e fala assim: cara, você já é meu. Você já não consegue me vencer mais. E esses caras ficaram governando dentro de Jerusalém quase 400 anos. 400 anos. Fazendo, sabe o quê? Fazendo holocaustos a demônios, fazendo rituais a demônios dentro de Jerusalém. E ninguém percebeu nada. E a nossa vida vai ser. Áreas da nossa vida estão sendo derrotadas porque você não se levantou hoje e falou assim: hoje esses jebuseus vão cair. Aleluia. Eu não sei que área da sua vida hoje você precisa de tomar uma decisão. Eu não sei qual área hoje que você precisa de olhar para ela e falar assim: isso vai acabar hoje. Agora eu quero te dizer para você uma coisa: não vai ser fácil. Amanhã você vai levantar com esse mesmo desafio. Mas você tem que levantar sabendo que você já não quer mais viver debaixo desse jugo. Amanhã eu começo, semana que vem eu arrumo. É um negócio que eu falo sempre, né? Eu gosto de falar sobre isso porque eu acho que isso é interessante. Já viu gente? Ele tem um carro, aí ele está vendo aqui, ó, olha isso aqui, eu já vi de longe ali que soltou. Eu já vou mandar alguém vir soldar. Mas tem gente, ó, depois que soltar tudo aqui, ele manda vir arrumar. O cara está com a goteira na casa, aí está assistindo a televisão, está com um balde em cima da televisão. E a goteira assim, tem. Aí aquele demônio está lá deitado, uma unha parecendo uma menina do avião. Ele não levanta para arrumar. Você já viu gente assim? Misericórdia. Ele arranha o carro está com barulho caindo, ele vai lá e pega o super bonder. Ele corre. Eu já contei isso aqui, Deus me direcionou a pregar essa mensagem, eu não sei porquê. Um dia encontrei com uma amiga que estava no culto. Eu falei: o que você está fazendo? Ele não falou nada disso, é vergonha. Eu falei assim: mas como é que é aqui? Não se perdoe. Deus me perdoe. Falando dente com super bonder. Eu falei: mas por que o presidente já está caindo assim, mais ou menos? Ah, tem uns 2 anos, nada. Esperando a hora. Vai lá e arranca essa praga, é melhor, fica banguela. Gente, eu estou falando isso aqui agora em nome de Jesus. Sabe uma coisa que Satanás tem na terra? Guarda o que eu estou te falando. Ele tem tempo para te enrolar. Sabe por quê? Ele já está destinado ao inferno. E uma das estratégias de Satanás é pegar a gente que está sempre resolvendo tudo para depois. Tudo é para depois. E sabe o que eu imagino? Que os outros reis tinham uma concepção do que estava acontecendo em Jerusalém. Do que estava acontecendo em Jerusalém. Mas automaticamente, de repente, estavam falando: não, depois eu resolvo isso. Não, o outro não resolveu, depois eu resolvo isso. Não, depois eu resolvo isso. Não, depois eu resolvo isso. E daqui a pouco você está com 50, com 60, com 70 anos e vai morrer sem resolver o que você precisa resolver na sua vida. Que área da sua vida hoje tem que ser resolvida? O que é que você precisa de abandonar hoje? O que é que você precisa de olhar para dentro de você e falar: hoje eu largo a prostituição, hoje eu largo ser meu pagador, eu largo o vício, eu largo o cigarro, eu vou largar isso. Deus tem que dar força, mas esses jebuseus não vão governar, esses demônios não vão me vencer mais. Não vai! Eles não vão me vencer mais. Eu decido sair desse culto aqui hoje, resolvido dentro de mim, que eu vou dar o meu melhor, mas eu não vou perder mais o melhor. Eu não vou perder mais. Eu não vou perder mais. É gente que está o tempo inteiro empurrando a vida com a barriga. Essa semana eu tive uma reunião com a minha equipe e hoje nós estamos daqui a pouco nós vamos com um monte. Uns 3 já. Uns
Sabe por quê? Porque eu quero ir para um monte hoje com gente que quer resolver. Eu quero ir para um monte hoje, eu quero com quem quer resolver. Quer resolver? Vamos botar na boca do pai e falar assim, resolve. Porque o Senhor pode sarar isso aqui. Ah, mas não fala. Vamos ver se o nome do plano. Está com a vida cheia de emaranhado, precisa de resolver, mas não abre a boca. Precisa, sabe que tem tendência, mas não sabe. Então vai chegar um tempo na sua vida que você vai ser o retrato da sua procrastinação. E pode te contar uma coisa? Depois não tem como, o tempo está muito rápido. Depois você vai olhar para a sua vida e vai ver que você acabou com a sua vida. Você acabou com a sua casa. Você acabou com a sua família. Sabe por quê? Porque tudo era para depois. Tudo era para depois. Ai, depois eu faço. Ai, depois eu arrumo. Ah, não, depois eu... Essa goteira aí. 10 anos! Põe fogo nessa casa hoje, sai de lá de dentro. Mas resolva o que precisa ser resolvido. Resolva o que precisa ser resolvido. Tome decisões que vão mudar a história da sua vida hoje. Eu não sei o que é, irmãos. Eu não vim aqui para estabelecer nada. Mas eu vim aqui hoje para te alertar. Olha aqui para você ver a sabedoria de Davi. Na hora que ele assume, sou rei, eu mando agora. Vamos tirar os demônios da cidade. Aleluia. Porque quem vai governar aqui agora é o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. O que está atrapalhando a nossa casa? Manda fogo no Espírito de hoje. O que está atrapalhando de nós vencer? É isso? Acabou isso aqui hoje. O que está atrapalhando o nosso casamento? É as brigas? Nós vamos acabar com ela hoje. O que está atrapalhando o nosso casamento? Nós vamos acabar com isso hoje. Isso não pode perpetuar a nossa casa. E vai chegando o tempo, você vai deixando. Ah, depois eu faço. É assim. É que esse cara, sabe uma das coisas que eu estou muito preocupado? É com o homem hoje. Porque quem toma essas decisões tem que ser o homem. E muitas das vezes é as mulheres que estão tomando essas decisões. Tem decisão que não dá para você ficar deixando para sua mulher tomar, não. É você que tem que olhar para as áreas da sua casa hoje e falar assim, esse demônio vai sair. Isso vai ter que acabar hoje. Isso vai acabar hoje. Segundo, a história, o tempo, né? A gente vem com o tempo. Tem gente que acredita numa história de derrota. Eu já conversei com pessoas que elas começam a olhar para elas e elas começam a acreditar que verdadeiramente Deus escreveu uma história de derrota para nós. Misericórdia. Esses dias minha esposa queria que ela estivesse aqui hoje, mas a gente pediu para ela vir. Ah, mas tudo que você pensa para comprar, para pagar e escrever. É claro. Para eu estar aqui hoje, tudo envolveu dinheiro. Para mim tomar banho, eu tive que pagar a conta de água para tomar banho. Eu tive que pagar a conta de luz para tomar banho. Eu tive que ir numa loja comprar uma roupa para não chegar até aqui. Eu tive que colocar gasolina no carro para chegar aqui. Tudo envolve dinheiro. Tudo envolve dinheiro. Mas você e aí? Então vamos parar de pensar em dinheiro? Ah, não preciso de dinheiro. Ah, não precisa não. É uns pensamentos que não conseguem entrar na minha cabeça. É umas palavras que sobram, você fala assim, entendi. Então hoje você não usa o vaso também não, porque tem que pagar água para limpar o vaso. Sim ou não? Mas fala umas besteiras que nem sabe o que está falando. Mas tem gente que às vezes está assim. Sabe qual é o problema? Que a gente se acostuma, gente. Sabe qual é o maior problema da gente às vezes? É acostumar com os demônios de estimação. A gente acostuma com a vida que leva. Gente que acostuma com a vida que está levando. E uma das coisas que mais mexe comigo é isso. É quando você começa a olhar para a sua vida e você se acostuma com ela. É quando você começa a olhar para você e você começa a olhar para a sua realidade e você começa a falar assim, ah, tá bom. Eu já vi pastores ensinando isso, então a gente tem que ser humilde. A gente, crente tem que comer angu e feijão só. É só angu e feijão. Porque nós somos humildes. Que Deus mais doido que esse, que falou
sei governar, por que a gente não está governando? Sabe por quê? Porque você olha para a sua vida em uma logística de miséria. Você começa a olhar para a sua vida e entender que você é miserável. Você começa a acostumar. Você começa a acostumar com coisa velha. Você começa a acostumar a viver uma vida miserável. E essa é a força dos jebuseus na nossa vida. Que ele começa a tirar a sua força espiritual. Sabe o que os jebuseus significavam ali no centro de Jerusalém? Uma força demoníaca. A cidade estava cheia de mendigos na porta, demônios, sujeira, imundícia. E é isso que o diabo quer fazer com a gente. Colocar a gente desmotivado, desacreditado, colocar a gente para baixo, colocar você como um Zé Ninguém. Mas o Senhor hoje veio para aqui, sabe para quê? Para te dar vida e com abundância. Ele veio aqui hoje para alertar você, para você olhar áreas na sua vida que você precisa hoje de não se conformar com ela. É você olhar para a sua casa e dizer, eu estou conformado com essa vida que eu estou vivendo. Não, eu quero sair daqui. Rapaz, eu quero ter uma casa própria. Rapaz, eu não quero morar no lote da minha sogra. Rapaz, eu não quero mais depender dessa pessoa. Atitudes, ação vai gerar reação no mundo espiritual. Irmãos, uma das coisas que nós temos que aprender, sabe o que é? Que a gente não caminha pelo que a gente está vendo. E uma das coisas que nós paramos de exercitar dentro da igreja é a nossa fé. A nossa fé move montanhas. A nossa fé movimenta o mundo espiritual. A nossa fé quebra correntes que você não tem noção que Deus pode quebrar aqui hoje. Mas você precisa de acreditar nesse poder estabelecido de Deus sobre a sua vida. Você precisa de olhar para a sua vida hoje e falar assim, cara, está tudo bem até aqui. Deus, mas o que o Senhor pode fazer a meu favor? Deus, eu acredito que o Senhor pode mudar a minha história. Deus, eu acredito que o Senhor pode abrir uma porta de um emprego melhor para as coisas melhorarem para mim. Eu lembro de uma pastora que participava aqui do culto conosco. E o marido passava algumas dificuldades. Gente, eu nunca vi uma oração tão mais tola em toda a minha vida. Eu falei, não, minha filha, vamos orar para Deus prosperar você lá no seu serviço. Você tem curso superior para Deus te promover lá dentro dessa empresa. Sabe que é a economia? Não oro para isso acontecer, não. Deus tem que romper meu marido. Eu falei, esse Satanás do inferno. Você está orando o contrário a você, então você quer continuar telefonista. Ah, entendi. Concurso superior, você quer continuar telefonista. A palavra de Deus fala que se meus olhos forem bons, o meu corpo se enche de luz. Agora, se os seus olhos forem maus, terrível serão as trevas sobre a sua casa. Então, como você tem se imaginado? Aonde você tem colocado os seus olhos da fé perante a você? Como você olha para você e fala quem você quer ser daqui a 5 anos? Quem você quer ser daqui a 2 anos? Quem você quer ser daqui a 5 anos? Quem você quer ser? Então você precisa de sair daqui hoje e começar a olhar o que está amarrado na sua vida. Por que você não está alcançando alguns lugares que outras pessoas estão alcançando? Por que você está em alguns lugares muito inferior aos outros? Não é que você vai ficar comparando a sua vida, mas às vezes a comparação é boa, mas uma comparação com sabedoria. Cara, poxa, que cara ali, rapaz, vai lá e pergunta. Mas tem pessoas que na hora que você